palavra de Deus e eu quero ler 3 textos inicialmente. Um está em Mateus, outro em Marcos e Lucas, não é, os 3 evangelhos aí em sequência. O primeiro deles em Mateus 6:31. Vamos fazer a leitura dessa palavra. Mateus capítulo 6, versículo número 31. A palavra de Deus diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. O segundo versículo está em Marcos capítulo 5, versículo número 36. E aqui está escrito na palavra de Deus: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E por fim, o evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo número 13, onde está escrito: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Amém. Vamos orar. Pai, nós lemos parte da Tua palavra, que tem muito a nos ensinar. E nós precisamos dessa palavra, porque ela é o verdadeiro alimento. Como ela própria diz, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede do Senhor. E é essa que nós queremos ouvir. Nós não viemos aqui essa noite ouvir a voz de homens, doutrinas de homens, filosofias do mundo. Viemos ouvir a Tua boa palavra, e que ela fale ao nosso coração e supra as nossas necessidades espirituais. E para isso, mais uma vez, eu te peço, entregando minha vida em Tuas mãos, peço Tua misericórdia, Tua graça sobre mim e a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, no poder do Espírito Santo, que quebra barreiras de entendimento, distrações, para que a Tua voz seja ouvida por todos nós. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, nós lemos aqui 3 versículos em momentos diferentes do ministério de Jesus, mas nesses 3 versículos há algo em comum. Nas 3 oportunidades, Jesus dá uma ordem. Não sei se você percebeu, mas o que ele está aqui falando é imperativo. Ele está trazendo uma ordem. No primeiro verso que lemos, Mateus 6:31, ele dá a ordem: portanto, não vos inquieteis. Ou seja, não fique inquieto. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ele está dizendo, ele está afirmando dessa maneira. Também diz o segundo versículo, Marcos 5:36, ele está aqui dizendo: sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. O que ele disse? Não temas. Mais uma ordem: não tenha medo, apenas acredite, apenas creia. E depois também no último versículo que lemos, Lucas 7, versículo 13, ele diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. 3 ordens de Jesus, e ele está dizendo para não fazermos estas coisas. São ordens imperativas, versículos que ele nos dá, ordens que nós devemos obedecer. E são 3 momentos que mostram também Jesus atento aos problemas das pessoas. Porque se nós olharmos agora para o contexto dessas passagens, nós veremos que Jesus dá estas ordens pelo contexto, pelo que está acontecendo, pelo que as pessoas estão sentindo naquele momento. Então isso traz também para a gente a certeza de que Jesus está atento às nossas necessidades, às nossas carências, aquilo que temos falta, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Por isso ele deu as ordens em cada um desses momentos, porque ele está atento aos problemas que as pessoas estavam vivenciando naquele momento. E aí então ele traz essa palavra. E eu acredito que essas ordens ainda servem para nós hoje, porque muitos dos problemas aqui que as pessoas estavam vivendo são problemas que nós também vivenciamos hoje no nosso dia a dia. E ainda precisamos ouvir Jesus dizendo a mesma coisa para a gente. Não fique inquieto, né? Ele ainda vai dizer para mim: não tenha medo. Em alguns momentos ele ainda vai dizer: não chore.
E há tempo para chorar, mas há tempo que não se deve mais chorar. Então, em cada uma dessas horas, Jesus tem uma palavra mostrando que Ele conhece a minha vida e o meu problema. A primeira ordem dele, quando ele diz não se inquiete, é algo que a gente precisa também aprender a obedecer. Por que eu não devo andar inquieto? Se você olhar para o contexto de Mateus 6, você terá essa resposta. E isso é muito interessante porque a gente, de uma forma geral, nós somos pessoas inquietas, preocupadas, ainda mais nos tempos atuais, em que a gente vive com muita pressão, não é? Com muitas cobranças de todos os lados, em que há muita incerteza com relação ao futuro, não é? O que vai ser daqui a alguns anos, como é que vai ser a nossa vida. Então isso traz essa inquietação, a preocupação com as nossas necessidades. Serão supridas, não serão, conseguirei ter dinheiro para pagar os compromissos. Tudo isso traz uma inquietação. Mas o que Jesus está ensinando nesse contexto de Mateus 6 é que eu não preciso me inquietar porque Deus está no controle da minha vida. E Ele vai falar isso às pessoas que naquela época também estavam inquietas, tanto quanto nós muitas vezes estamos hoje, preocupados. Se você olhar para a vida, você dirá, bom, é natural que a gente se preocupe. Sim, é natural, mas a palavra de Deus, ela joga contra o natural. Porque o natural do homem também é o pecado. Nós temos a natureza de pecado, mas Deus é contra o pecado. Então, é natural a gente se preocupar, mas Jesus está dizendo, não se preocupe. E Ele está enumerando aqui os motivos que nós temos para isso. Então, mesmo quando as situações são difíceis, eu preciso entender que Deus está no controle. Outro dia falei aqui desse texto, vamos ler lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14, é um momento extremo na vida do povo de Deus, né, que está ali diante de uma preocupação real, né, que é plausível, que a gente pode entender o motivo dessa preocupação. Êxodo 14, versículo 13 e 14 diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. O Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Estão eles diante do mar, os egípcios atrás, procurando prender, matar. E Moisés, vendo a inquietação, porque também é natural, você é ameaçado, você é cercado, se sente inquieto. Mas Deus manda a palavra também. Não precisam ter medo. Não precisam ficar inquietos. Fiquem quietos, é o que diz Moisés. Porque os egípcios que vocês estão vendo, é a última vez que vocês os verão, porque Deus vai pelejar por vocês. Então, o que a palavra de Deus traz para nós é a certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que cuida de tudo. Há um Deus que está no controle de cada uma das situações. Então, o Senhor, nosso Deus, como diz a Bíblia, é um Deus de providência, que sabe o que a gente precisa, que vê a nossa necessidade, vê a aflição, mas Ele está dando uma ordem, não esqueça que isso é uma ordem. A Moisés também, quando fala ao povo, fala de forma imperativa, não é uma sugestão, olha, eu acho melhor você ficar calmo, eu acho melhor você ter... Não, ele está dizendo, não temas, fique quieto, acalma o teu coração. É uma ordem, como Jesus disse, aquietai-vos, né? Não andeis ansiosos, não fiquem inquietos. Por quê? E aí ele vai dar vários exemplos. A gente volta aqui ao texto em Mateus 6, vendo o contexto da passagem. Olha o que ele diz no verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus usa um exemplo simples à vista de todos. Olha para as aves. Veja o que acontece com elas. Veja a maneira como Deus cuida delas. E no final ele pergunta uma questão para a gente pensar. Você não acha que você vale mais do que uma árvore? Do que uma planta? Do que uma ave? Você não acha que você tem mais valor do que qualquer outra coisa criada por Deus? Tudo foi criado por Deus, a natureza foi criada por Deus, mas o homem, o ser humano,
É mais valoroso ainda do que essas coisas. Então, a questão de Deus é essa. No versículo 27, logo depois, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, ele vai argumentar que essa ansiedade não muda nada. Essa inquietação não faz a vida aumentar. Muito pelo contrário. Essa ansiedade, às vezes, faz a vida diminuir. Quanta gente aí não tem problema de coração, de um monte de coisa, não é? Porque fica nessa ânsia, nessa preocupação, nessa sobrecarga emocional. Então não vai acrescentar nada à ansiedade. Essa inquietação não vai prolongar. Muito provavelmente isso vai encurtar a sua vida. E a sua vida é valorosa para Deus. A sua vida tem valor para Deus, como ele vai dizer aqui. No versículo 28, ele diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele está dizendo, pense um pouco, olha para os lírios, agora ele dá o exemplo das plantas, não é? Veja como elas estão ali bem vestidas, não é? Bonitas. Ora, se Deus cuida assim de uma planta, não vai cuidar de você? Não vai cuidar da sua vida? Então por que andar ansioso por essas coisas? E aí pensa de novo, você não é mais valioso do que uma planta? Para Deus você não tem mais valor do que uma planta ou de qualquer outro animal, ou qualquer outro ser ou criatura? Então, se Deus cuida da natureza dessa forma, não vai cuidar de nós, criados por Ele para a sua glória, como diz a Bíblia? Então, há uma razão que Jesus traz para que a gente obedeça a essa ordem. Há uma ordem, não fique inquieto, mas ao mesmo tempo ele dá várias razões para a gente obedecer. Aliás, nem precisava, né? Porque a ordem de Deus é uma ordem que não precisa de explicação. Mas Deus é tão bom que além de dar a ordem, ele ainda dá as razões para eu obedecê-la. E assim ele está fazendo aqui, dizendo essas coisas. Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Parou para pensar nisso? As tuas necessidades, elas não são desconhecidas por Deus. Ele sabe delas, Ele conhece cada uma delas, Ele sabe de todas elas detalhadamente. Então a ordem vem para que eu entenda que eu não preciso de fato me inquietar. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Ele diz, olha, quem não conhece a Deus é que fica preocupado com essas coisas, porque o Pai de vocês sabe da necessidade de vocês. Você tem um Pai celestial que conhece você, que sabe a tua necessidade, que sabe o que você precisa. Então ele diz a você e a mim, não fique inquieto. E aí a gente precisa obedecer a essa ordem, porque essa inquietação, essa ansiedade, esse nervosismo não vai fazer a vida aumentar, pelo contrário, vai encurtar, como eu já disse aqui. Então eu preciso obedecer a ordem. Se ele manda não ficar inquieto, eu não posso ficar inquieto, eu tenho que aquietar. Como diz a Bíblia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe quem é Deus? Você o conhece, você crê nele, então mostra a sua fé, aquietando o seu coração, obedecendo a essa ordem simples de Jesus. E aí no verso 34 de Mateus 6, ele ainda diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Você já reparou como é que a gente tem a mania infeliz de ficar sofrendo de véspera, irmãos? Como é que a gente tem essa mania, não é? De se envolver em preocupações, em possibilidades. Ah, mas pode acontecer isso, ah, mas pode acontecer aquilo, ah, e se acontecer aquilo outro? Tudo que ainda não aconteceu, você já está se preocupando hoje. Jesus encerra esse texto dizendo simplesmente, viva um dia de cada vez. Até porque você nem sabe se vai ter amanhã. Alguém aqui tem certeza? Não temos certeza. Então o que adianta se preocupar que daqui a uma semana, daqui a um mês, nem sei se eu chego lá. Viva hoje,
um dia de cada vez, na presença de Deus, aquietando o seu coração, crendo na sua provisão, crendo que Ele conhece a tua necessidade. Veja, isso não é também para eu cruzar os braços e nada fazer. Faça a sua vida, viva a sua vida, mas sem a preocupação, sem esse peso, essa inquietação, que não leva você a lugar nenhum, que faz você ficar aí andando de um lado para o outro, que nada produz, sofrendo de véspera, antes mesmo que as coisas ruins aconteçam. Viva cada dia, como diz Jesus, basta cada dia o seu próprio mal. Não antecipe o mal que ainda nem aconteceu e que pode não acontecer. Então acredite, creia, espere, confie, e por causa disso, aquieta o teu coração. Acalma o teu coração. Deixa ele calminho, deixa ele quietinho. Espere em Deus. Como diz o salmista, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. É nele que você espera. Não espere nos outros. Não espere em alguém. Não espere em alguma instituição. Não espere no governo. Espere em Deus. Ele que cuida de você. Ele que cuida de nós. Mas Ele dá uma ordem que precisa ser obedecida. Acalma o teu coração. Aquietai-vos. Aquiete-se, não ande inquieto, não vos inquieteis, disse o Senhor Jesus. E aí na segunda ordem, em Marcos, capítulo 5, verso 36, ele traz uma ordem que é um pouco até parecida com esta primeira, mas que tem um sentido também que eu preciso observar. Em Marcos 5,36 diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, o que ele disse? Não temas, não tenha medo, apenas creia. Troque o medo pela fé. É isso a palavra de Jesus. Não tenha medo, apenas creia. Ou seja, no lugar do medo, coloque a crença. No lugar do medo, coloque a fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que eu preciso é crer em Deus. E por que eu não devo ter medo, como Jesus está dizendo aqui, a um homem no momento crucial da sua vida, no contexto que nós vamos falar daqui a pouco? Por que eu posso também viver momentos de tristeza, de angústia e mesmo assim não ter medo? Se a gente olhar para o mundo, a gente vive num mundo que nos induz ao medo. Você mora no Rio de Janeiro? Olha aí, o medo aí. Às vezes a gente fala, né, que mora no Rio de Janeiro, tem uns outros de outros estados, mas como é que pode? Você mora no Rio de Janeiro? Meu Deus! Parece que a gente é assaltado todo dia, né? Eu não sei, eu acho que eu sou uma exceção, porque eu moro aqui há 58 anos, nunca fui assaltado. Então não sei o que acontece. Mas aí acontece, não acontece? A gente não vive cercado de medo. A gente tem que tomar cuidados, com certeza, mas a gente vive cercado de ameaça o tempo todo. A vida é perigosa, irmãos. Viver é perigoso. É ou não é? Tudo tem risco. Mas esse mundo está sempre trazendo ameaças. E essas ameaças trazem medo. Insegurança traz medo. Que vai ser? É um pouco parecido com essa inquietação da ansiedade. Porque muitas vezes não estamos seguros. Não estamos seguros aonde moramos, não estamos seguros aonde trabalhamos. E aí vem medo de todo e qualquer tipo na nossa vida. Medo de perder a vida, o principal deles, talvez medo de perder o emprego, medo de perder a saúde. Tem muitos de nós com medo de perder a saúde. Muitas vezes a gente fica nessa neura, né, do medo de perder a saúde. Só que Jesus está dizendo simplesmente, não tenha medo. No lugar do medo, comece a acreditar. E eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso acreditar na sua palavra. Você crê? Você vai ouvir palavras de pessoas o tempo todo. Você vai ouvir rumores de guerra, rumores de ameaça. Quanto tempo, né? Os mais velhos aqui talvez lembrem. Você lembra do tempo da Guerra Fria? Que a gente vivia com medo que alguém em algum lugar apertasse um botão vermelho e uma bomba atômica acabasse com o mundo. Você já passou por isso? Só os velhinhos, né? Como eu aqui. Mas a gente é desse tempo, né? Que agora a gente tem a guerra acontecendo em um monte de lugar.
Olha, agora, será que é agora? O que vai acontecer? É medo para todo lado. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra para crer. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da palavra, da pregação da palavra. Então é na palavra que eu preciso buscar a minha fé. Leia comigo, palavra, para você encher teu coração de fé. Salmo número 46, que nós conhecemos, já citei várias vezes. Salmo 46, apenas o verso 1, poderia lê-lo todo, mas olha só o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aonde? Nas tribulações. Então eu tenho um Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é presente. Quando eu estou cercado de lutas e tribulações, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então eu tenho segurança nesse Deus, eu não preciso ter medo. Volta lá agora em Provérbios capítulo 18, versículo número 10, a Bíblia também diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Deus é uma torre forte, mas eu me acolho nele, eu busco refúgio nele. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas eu vou lá nesse esconderijo, eu me refugio ali, eu busco ali socorro, eu busco ali a paz que tanto nós precisamos, porque está ali, está disponível, a palavra de Deus está disponível para todos nós, mas eu recorro a ela, ou eu fico lendo notícia no jornal. Irmão, nada contra, é bom a gente ler, a gente se informar, mas às vezes tem coisa que a gente lê que só serve para desgraçar a vida da gente. Só serve para encher o coração de medo, de tristeza, de raiva, de um monte de coisa ruim. Então, se você lê alguma coisa assim, dá um pulinho na Bíblia agora, tá bom? Dá uma lida lá no Salmo 46, dá uma lida na palavra de Deus, dá uma lida na palavra que traz fé ao coração. E quando o coração se enche de fé, não tem lugar para o medo. Por isso Jesus disse, não temas, creia. No lugar de temer, acredite, confie, creia. Veja agora o Salmo número 27. Mais uma palavra aí para a gente se animar em Deus, crer, confiar. Salmo número 27, no versículo número 1. Diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha a confiança do salmista. Ele não teme, não é porque ele é bonzão, porque ele é o cara, porque ele é forte. Ele não teme porque ele tem uma fortaleza. Ele não teme porque ele tem a luz da sua salvação. Ele tem o Senhor como fortaleza da sua vida, como luz da sua vida. Então, ele não teme, porque ele está com Deus. Não é porque a gente é bom, mas porque a gente tem esse recurso. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, irmãos. Então, para que ficar com medo? Para que ficar se lamentando? Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo número 10, no versículo número 13, é um texto aqui bem conhecido, que eu falo dele várias vezes, que mostra como Deus é soberano sobre tudo que nos acontece. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo número 13, a palavra do Senhor diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja como Deus sabe o limite da gente, o quanto podemos suportar, não podemos. Então, juntamente com a prova, com a tentação, com a dificuldade, Ele coloca na mesma medida e proporção o livramento. Está limitado por Deus. Tudo está controlado por Deus. Por isso, Ele está dizendo, não temas. E no contexto da passagem em que ele afirma isso, exatamente isso que aconteceu ali. Se você olhar aqui para o contexto, ele está aqui falando da filha de Jairo, um homem que está desesperado pela morte iminente da sua filha. Ele vai buscar auxílio em Jesus como sua última esperança. E no meio desse caminho ainda chega alguém dizendo, olha, não adianta mais não, ela morreu. A notícia ruim, olha a manchete do jornal. Ah, não adianta a tua fé não adianta, você foi buscar Jesus, irmão, está perdendo teu tempo, porque já era.
E aí o que Jesus diz a ele? Não tema, creia somente. Não olhe para a notícia do jornal, não olhe para a notícia ruim que chegou, apenas acredite. Não deixe o medo entrar no seu coração. O amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora todo o medo. Creia no amor de Deus, creia no controle, na soberania de Deus, e creia que Ele está acima de todas as coisas, e que não há notícia ruim que possa superar o que Deus pode fazer por nós. Então, simplesmente o que ele diz para Jairo nessa hora é isso. Você ouviu todo mundo dizendo, não adianta mais, não incomoda mais o mestre, deixa para lá, não funciona. Eu te digo, não tenha medo, apenas acredite. Essa é a chave, trocar o medo pela fé. E sabe o que a Bíblia diz sobre nós, os justos? O meu justo viverá pela fé. Se você vive pela fé, aprenda a trocar o medo pela fé. Aprenda a substituir a angústia, o medo, o pavor pela fé. Porque o medo, a Bíblia diz, produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isso é muito ruim, se a gente deixa o medo dominar. Um momento ou outro, todos nós vamos ter medo, mas que ele não domine o nosso coração. O primeiro impacto de Jairo foi o medo. Poxa, morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus, opa, Jairo, para. Substitui isso aí pela fé. Não tema, creia somente. Apenas creia, apenas acredite. E ele diz somente creia, porque a fé não precisa de complemento. A fé não precisa de mais nada. Ele diz apenas creia, só isso. A fé não precisa de pensamentos, de lógicas. Ele diz apenas acredite. Apenas acredite no que vai acontecer. Apenas confie naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Veja em Lucas capítulo 12, no versículo número 32. Em Lucas capítulo 12, no verso número 32, está escrito assim: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A quem ele está dizendo isso? A nós, os discípulos. Ele está dizendo, você não precisa temer, porque Deus se agradou em te dar o reino de Deus. O reino de Deus, aonde Deus governa todas as coisas, foi entregue a nós, os que cremos, os discípulos de Cristo. Deus se agradou de nos dar o seu reino. Então o que ele diz por causa disso? Não tema. Você está dentro do reino de Deus. Não tema. Quem governa a tua vida é o rei. Quem é o rei do teu reino? É Deus. Você não está no reino de Deus? Então o reino é de Deus. Quem governa é Ele. Não precisa ter medo, porque Ele está governando. É simples, mas é uma ordem. E a ordem precisa ser obedecida. Porque todos nós temos a opção. Ninguém é obrigado a obedecer. Ele está dizendo, não fique inquieto. Mas se você quiser, pode ficar inquieto. Rói as unhas, bate a cabeça na parede, anda em círculos, xinga todo mundo. É contigo. Você pode fazer. Ele está dizendo para você, não tenha medo. Aí você pode sair daqui e se jogar debaixo da cama tremendo, com medo. É uma decisão de cada um de nós. Você pode trocar o medo pela fé, mas você pode acrescentar o medo, o pavor. É contigo mesmo. É você que decide. Mas a ordem é de Deus. E quando Deus manda, é bom obedecer. Amém? É bom a gente obedecer. E por fim, Jesus traz mais uma ordem que está aqui no Evangelho segundo Lucas, não é? Como nós lemos, no capítulo 7, no versículo 13, aonde está escrito, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Por que eu não preciso chorar? Veja, chorar, a princípio, não há mal nenhum nisso, não é pecado. Amém, irmãos? Não é pecado chorar. Às vezes a gente chora e há situações em que vamos chorar mesmo. A gente vai chorar diante da saudade de um ente querido, diante de uma tristeza que acontece de repente na vida, diante de um momento de dor. Tudo isso é normal que a reação seja o choro. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu vou chorar, e é normal chorar, e isso tudo é conveniente, mas o que Jesus está dizendo aqui é que eu não posso deixar o choro ser o domínio da minha vida, porque ele também, quando acaba se tornando a constante da minha vida, ele não deixa lugar para a minha fé, e isso também é um problema. Há pessoas que morrem junto com aqueles que morreram, e aí não vivem, e a Bíblia diz que o justo tem que viver, e viver pela fé. Então Jesus está dizendo, não chore, a uma mulher. E aí, olhando de novo para o contexto dessa ordem, se você olhar aqui, você vai ver que ele está falando para a viúva de Naim, assim ficou conhecida essa mulher viúva da cidade de Naim, que estava indo enterrar o seu filho. É o filho dela que está naquele caixão, naquele cortejo, né? E Jesus chega ali e dá essa ordem para essa mulher. Ele percebeu a dor dessa mulher. Uma mulher viúva, já era naquele tempo muito complicado a situação da viúva, e ainda a viúva perdendo o seu filho, que seria um arrimo da viúva, não é? E ela está diante da perda, já teve do seu marido e agora do seu único filho, como diz o texto bíblico aqui. Então seria uma mulher que estaria completamente desamparada na vida a partir desse momento. Então, se há algum motivo para chorar, essa mulher tem todos os motivos para chorar. Mas Jesus, ao dizer para ela, não chore, ele não ficou apenas num discurso, dizendo assim, olha, engole o choro. Não, não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo, né? Ele não está dizendo para ela engolir o choro. Ele está falando para ela não chorar, porque ele vai fazer algo grandioso na vida dela. Ele vai fazer algo maravilhoso na vida dela. E aí o versículo 14 diz assim, chegando-se, logo depois de dizer não chore, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ele diz, não chore, mas ao mesmo tempo ele faz um milagre na vida dela. Ele está dizendo, não chore porque há possibilidade de um milagre na sua vida. E é nesse sentido que eu quero que a gente entenda essa ordem de Deus. Chorar, como eu disse, é normal, mas viver chorando não é normal. Porque eu preciso dar espaço para o milagre na minha vida. E às vezes nós somos o impedimento, como já preguei várias vezes aqui, para o milagre de Deus. Quantas vezes Jesus não pôde fazer algum milagre? Por causa da atitude da própria pessoa, da atitude da sua cidade, não é? Daquele ambiente hostil. E o milagre não aconteceu, porque não havia fé, havia desdém, havia deboche, não é? Havia choro, de repente, e o choro muitas vezes acaba se tornando um impedimento para que o milagre aconteça, quando esse choro é exagerado, é desproporcional. E aqui Jesus diz a ela, não chore, porque ele vai fazer um milagre. Então eu creio que nós não precisamos chorar, porque Deus é capaz de dar vida àquilo que a gente acha que está morto. Deus é capaz de trazer à vida aquilo que a gente acha que já perdeu. Eu apenas preciso aprender a confiar nele. Não adianta chorar mais do que uma noite. Não adianta passar a vida chorando. Eu preciso chorar, mas eu preciso, num momento, secar as lágrimas e partir para a vida. Davi teve essa experiência, você lembra na Bíblia? Quando orou e orou pelo seu filho, e o seu filho veio a falecer, e antes disso acontecer, ele orou, ele jejuou, ele se cobriu de pano de saco, de cinza. Mas quando o menino faleceu, Davi mudou completamente a atitude, lavou o seu rosto, tomou banho, colocou roupas novas. E aí perguntaram a ele, mas por que isso? Ele falou, porque já morreu. E agora não há mais o que ser feito. Agora eu preciso continuar vivendo na presença de Deus, como homem de Deus que eu sou, homem segundo o coração de Deus, e eu preciso continuar a viver. Então a gente precisa entender o limite do choro. O choro pode ser saudável até. Chorar, extravasar, muito bom,
Mas quando ele se torna muito prolongado, ele é sinal de doença. Ele é sinal de que é preciso um tratamento. Ele é sinal de que a minha fé vai acabar indo embora. E se eu perder a minha fé, eu não tenho mais nada. Porque sem fé, repito, é impossível agradar a Deus. Não permita que a tua fé vá embora por um choro excessivo. Então eu preciso entender que meu Deus é poderoso, até se preciso for, trazer à vida aquilo que eu acho que está morto. Ele pode restituir. A Bíblia diz que Jesus restituiu o filho à sua mãe. Ele pode restituir aquilo que eu acho que já perdi, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Deus ainda faz milagres, irmãos. E é nesses milagres que eu preciso acreditar. E não apenas no que os meus olhos veem, não apenas nas experiências que a vida nos dá, mas é no sobrenatural. A nossa fé não é no que vemos, mas é no que não vemos, é a certeza do que esperamos, é a convicção do que não vemos. Não é essa a fé a definição dela? Então é dessa forma que nós temos que crer. E crendo assim, não vai haver espaço para esse choro prolongado. Então eu quero que você escute essa noite Jesus também dizendo a você: não chore, meu filho. Não chore, tem coisa ainda para acontecer na sua vida, tem coisa ainda para eu fazer, para eu abençoar, ainda tem coisa que eu posso restaurar, restituir, ainda tem coisa que você acha que não tem jeito, que eu ainda posso dar jeito. E a Bíblia diz que Jesus, que Deus vê as nossas lágrimas. Vamos ler aqui 2 textos, em Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, verso 5, está dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e que mais? Vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Você conhece o texto aqui de Ezequias. Ele orava e chorava na presença de Deus, e Deus disse: eu vi as tuas lágrimas. Nenhuma das nossas lágrimas passa em branco diante do Senhor. E também diz a Bíblia no Salmo número 56, no versículo número 8, Salmo número 56, no verso número 8, a palavra de Deus diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O salmista diz que até as lágrimas Deus tem escrito. Cada lágrima que nós choramos foram registradas por Deus. Mas há um momento em que Ele diz para nós: chega, não é mais hora de chorar, agora é hora de viver. Não é mais hora de lamentar, agora é hora de prosseguir. É hora de viver, e justo vive por fé. Não deixa a tua lágrima acabar com a tua fé. Então, são palavras que Jesus deixou, mostrando como Ele se preocupa com a gente. Como Ele entende o nosso contexto, as circunstâncias da nossa vida. Mas são palavras que só vão surtir efeito, irmãos. Não adianta ouvir uma pregação bonita. Só vão surtir efeito as palavras que Jesus disse aqui, se nós hoje decidirmos obedecer. São 3 ordens para ser obedecida. Você quer viver melhor? Obedeça. Você está inquieto? Jesus está dizendo: não fique inquieto. Você está com medo? Jesus está dizendo: não fique com medo. Você está chorando? Jesus está dizendo: chega, já recolhi tuas lágrimas. Agora viva o que eu tenho para você. Viva na minha presença e viva pela fé em mim, e você vai experimentar uma vida diferente. Ouça a palavra de Deus e decida hoje obedecer. Tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Quando você obedecer a Deus, tua vida vai mudar. Pare de se lamentar e obedeça ao Senhor. Pare de reclamar e obedeça a Deus. Coloque a tua fé em ação. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Coloque ela para trabalhar, começando a mudar a tua vida, que é a primeira coisa que a fé tem que mudar, é a nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelas ordens que o Senhor nos dá, e que elas nos despertem agora, Senhor, para a obediência, que cada ordem recebida seja acompanhada de uma mudança de atitude, Pai.
de uma obediência incondicional. O Senhor nos diz: não fique inquieto, que cada um de nós possa se aquietar na tua presença, Pai. O Senhor nos diz: não tenha medo, que todo medo vá embora essa noite, Pai. Que todo medo deixe o coração do meu irmão e no lugar desse medo chegue a fé, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. E se há alguém chorando, além do que deveria chorar, que seja hoje, Pai, o último dia desse choro. Que ela creia na restauração, que ela creia na restituição, que ela creia no milagre que Deus ainda tem para fazer na sua vida e pare de chorar. Que a tua palavra se cumpra na vida de cada um de nós e que nós possamos obedecer a tua voz. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.